Shalom, shalom, boa tarde. 30 de Shevat, 5.785 a contar da criação. Estamos no dia 28 de fevereiro do ano de 2025, do calendário civil da Era Comum. É a tarde com a Torá trazendo a respeito do mês Adar, um novo mês que a partir do pôr do sol de hoje estaremos adentrando no primeiro dia do mês de Adar. Hoje é o sexto dia da semana, o sexto dia para o Shabat. Então, nós estamos aí já nos preparando para o sagrado dia. O mês de Adar é o mês que nós vamos adentrar agora, né? O mês de Shevat é o mês, o mês de Adar, né? É o mês que vamos adentrar a partir do pôr do sol de hoje, né? E é o último mês do ano. O mês de Adar, ele é o 12º mês a contar de Nissan, que é o mês de Pesach, e ele é o 6º mês a partir de Tishrei, onde temos Rosh Hashanah, né, que é o ano novo civil de Israel. Então hoje nós vamos aqui, baseados no estudo do Rabino Yitzhak Ginsburg, vamos falar sobre o mês de Adar. O mês de Adar, segundo os nossos sábios, eles nos falam que este mês, sua sorte é forte. Então é um mês em que sua sorte é forte. Então, nesse sentido, né, a sua sorte, a sua mazal, né, a sua sorte, ela é forte durante o mês de Adar. Não restam dúvidas de que, principalmente para o povo judeu, né? Então, a partir do povo judeu, essa sorte forte, ou seja, sua sorte é forte, né? A partir do povo judeu, ela se estende para todos os monoteístas com fundamento judaico e orientação rabínica, sem sombra de dúvidas, ok? A palavra Adar, ela é cognata do hebraico Adir, que significa força, né? Então, por isso, sua sorte é forte. Adar é o mês da boa sorte, né? E por isso os nossos sábios dizem, né? Sua mazal, a sua sorte é forte, ok? No mês de Adar nós temos a festividade de Purim, né? É o festival que nós temos no mês de Adar. Se comemora a metamorfose, né? A metamorfose da aparente má sorte, né, que os judeus tiveram com o decreto de Ramã, né, ali com o rei Assuero, né, na antiga Pérsia, que corresponde ao Irã nos dias atuais. Então, nessa metamorfose, né, a aparente má sorte dos judeus, ela acabou virando realmente em boa sorte. Quando chegar a Adar, nós intensificamos em júbilo, né, diz os nossos sábios. Então, quando se adentra o mês de Adar, então a alegria ela é mais forte, né? Por isso que sua sorte é forte. Então, automaticamente se intensifica também o júbilo, a alegria. Então, o mês de Adar é propício realmente para a nossa mazal, a nossa sorte ser forte. Dentro desse aspecto, a orientação que os nossos mestres nos falam, né, é que não é porque a nossa sorte é forte que nós vamos colocar a nossa vida em risco. Aliás, a Torá proíbe que nós venhamos colocar a nossa vida em risco, né? Então, por exemplo, tem uma enchente, uma chuva muito forte, né? Rios transbordam, as ruas se alagam, etc. e tal. Então, há uma enchente. Então, você está diante ali de uma enxurrada, de uma enchente, etc. e tal. Então você vai correr o risco de atravessar e pode realmente acabar com a sua vida. Então, não é porque sua sorte é forte que você vai arriscar a sua vida. Isso é um exemplo que se aplica em todos os outros exemplos da nossa vida, para não colocarmos realmente a nossa vida em risco. Porque a Torá, ela proíbe, sem sombra de dúvidas, colocar a vida em risco, ok? Baruch Hashem. Estamos aí com o Danilo Prado, né, que está
presente aí conosco, a Carla Tônia, e também nós temos aí o Sebastião de Oliveira, diretamente da Flórida, Estados Unidos, né, que está conectado aí conosco à tarde com a Torá sobre o mês de Adar. Então a festa de Purim, ela assinala o ponto alto na alegria do ano inteiro. O ano judaico começa com o júbilo da redenção de Pessach e termina com a alegria da redenção de Purim. O júbilo quebra todas as barreiras. O que o nosso Rabino Yitzhak Ginsburg está dizendo conosco, com referência a isso para conosco? O mês de Nissan, ele começa com o mês de Pessach. É o mês da redenção, o mês da libertação, né? Em que o povo judeu foi liberto da escravidão do Egito e rumou em direção à terra prometida. Então, o mês de Nissan, que é o próximo mês, temos o júbilo da redenção, né? A libertação, a redenção para a vida. E o mês de Adar, que é este mês que nós vamos adentrar, e é o último mês do ano, né? Então o mês de Adar é o 12º mês, e na sequência vem Nissan. Então o ano, ele começa, o ano espiritual, né? Ou religioso, de Nissan, com Pessach, a redenção, né? Da libertação, a redenção para a vida. E o ano, ele se encerra com Adar, que é o júbilo realmente também da alegria da redenção de Purim, né? Por quê? Porque o decreto de Haman com o rei Assuero era de dizimar completamente os judeus de todas as 140 províncias que estavam no poder da Pérsia, da antiga Pérsia, certo? Que corresponde hoje ao Irã. Então, nesse sentido, nós temos o início do ano, Nissan, o júbilo da redenção de Pessach, libertação para a terra prometida, né? E nós encerramos o ano com o mês de Adar, que nós temos o festival de Purim. E o festival de Purim é a alegria da redenção, da morte para a vida. E dentro das duas festividades, nós temos de fato a luta entre o bem e o mal, a luta entre a luz e as trevas. Entendeu? Então, por isso, o júbilo quebra todas as barreiras, certo? Então, é isso que traz a mensagem central, né, de Pessach e Purim. O júbilo de Adar é o que faz deste mês um mês grávido, né? Ou seja, Adar, dependendo do ano, né, o que ocorre normalmente a cada 3 anos, né? Então tem o Adar 1 e o Adar 2. E qual é o objetivo de ter um 13º mês dentro do calendário judaico, dentro desse aspecto, Adar 1 e Adar 2? A finalidade é para que Pessach sempre caia na primavera. Então por isso, no calendário judaico, né, a cada 3 meses, então nós temos aí o Adar 1 e o Adar 2, né? Justamente para que a festividade de Pessach sempre caia na primavera, ok? Então essa é a finalidade dos 2 meses, né? Adar 1 e Adar 2, e também a questão, né, dos anos embolísmicos, né, serem chamados o Adar, né, ser chamado do mês grávidos, né? Então Adar 1 e Adar 2 são grávidos, por assim dizer, né? Porque somente o mês Adar é que tem o Adar 2, Adar 1 e Adar 2, ok? A letra deste mês de Adar é a letra Kuf, né? E a letra Kuf, ela está dentro da sua raiz Kof, que significa macaco, o símbolo do riso do mês de Adar. Então, né, aquelas pessoas que sempre fazem, né, as artes, né, que provocam os risos, etc. e tal, então as pessoas normalmente dizem, né, aí já está fazendo macaquice, né? Então o mês de Adar,
ele tem a questão Kuf, que significa macaco, né? E simboliza o riso do mês de Adar, né? Segundo a expressão, como um macaco no rosto do homem, ou seja, o riso, o júbilo, a alegria, né? Normalmente o macaco ele sempre está com seus dentes para fora, né? Sempre mostrando os dentes, né? Então é como um macaco no rosto do homem, o sorriso, o júbilo. O Kuf também simboliza a fantasia. Então a letra Kuf, ela traz para nós o Kuf de macaco e também o sentido de fantasia, simboliza a fantasia, que é um costume aceito em Purim. Na festividade de Purim, as pessoas podem se fantasiar, né? Obviamente, fantasias que moldam a forma modesta, né? Sem provocações dentro de sensualidades, né? Então, é uma fantasia que está dentro dos moldes da ética, da moral, da espiritualidade também. Então, é onde tem as pessoas, os homens se fantasiam de Mordecai, outras pessoas se fantasiam, outras, as mulheres, por exemplo, de a rainha Esther, e assim sucessivamente, né? Então, há vários tipos de fantasias que podem fazer na festividade de Purim, né? Que é aceito nessa festividade de Purim. Por isso que as nações seculares, né, com as suas provocações, no sentido de deturpar as festividades bíblicas, colocaram o famoso carnaval justamente nas proximidades de Purim. Então, geralmente, a festividade de Purim, que é uma festividade judaica, né? Então, os poderosos governantes das nações aí que determinam tempos e estações, entre aspas, né? Trouxeram o carnaval para essa época. Justamente porque para confundir as pessoas. Ah lá, vocês estão vendo? Os judeus também dançam o carnaval. Só que Purim não tem nada a ver com carnaval. E carnaval não tem nada a ver com Purim, né? Tanto é que o termo carnaval está ligado com a questão carnaval, né? Val, festividade, carna da carne, festividade da carne. Foge totalmente à questão de Purim, ok? Então, em Purim, nós podemos nos fantasiar dentro da modéstia, certo? E estarmos aí com uma máscara, por exemplo, com uma fantasia, etc. e tal, como sugere a própria letra do mês Kuf, né? Dentro dos moldes do recato, ok? Então não tem nada a ver, né? E Purim, né? Neste ano, deixa eu ver aqui no calendário, o dia certo que vai cair a festividade de Purim, né? Então a festividade de Purim, ela vai cair na quinta-feira para sexta-feira do mês de março, do dia 13 para o dia 14, ok? Do dia 13 para o dia 14, ok? Então, praticamente uma semana depois do carnaval, ok? Sabedores que somos que, né, carnaval tem lugar aí que começa um mês antes e termina um mês depois, né? Então, é dentro desse aspecto. A mesma coisa do Natal. O Natal também foi colocado próximo das festividades de Hanukkah para confundir as pessoas, querendo dizer que as festividades bíblicas elas estão em conotação com as festividades pagãs, e não de forma alguma, né? Então, Natal não tem nada a ver com Hanukkah, Hanukkah não tem nada a ver com Natal, ok? Mas, né, os governantes aí colocaram datas próximas das festividades bíblicas para confundir as pessoas, trazer confusão e não trazer luz para a sabedoria e o entendimento, ok? Então é isso daí. Então, antes do milagre de Purim, o próprio Deus ocultava sua face, né, de seus filhos de Israel. E em toda a história de Purim, como está relatado no próprio livro de Esther, Megilat Esther, seu nome não aparece uma única vez no livro de Esther. É o único livro bíblico
que o nome de Hashem não aparece no livro, ok? Então, ao esconder inicialmente a própria identidade, fingindo ser outra pessoa, por assim dizer, linguagem humana para compreendermos, a essência interior do verdadeiro eu da pessoa torna-se revelado. Em Purim, atingimos o nível da cabeça desconhecida, a cabeça que não se conhece nem é conhecida dos outros. O estado de total ocultação existencial do ser, pelo mérito de dar à luz um supremo novo ser, né? Então, a mensagem, entre outros detalhes, a mensagem de Hadar, do seu grande festival de Purim, né? Vem trazer essa questão. Esther, ela não é a Esther, ela é Hadassah, e ficou conhecida como Esther. Então a própria rainha Esther, ela estava ocultando a sua face, né? Porque a sua verdadeira face, o seu verdadeiro eu, é Hadassah, né? Então está aí também mais um exemplo dentro desse aspecto, certo? Mordecai, ele era um judeu conhecido, ele já era conhecido, a sua face era conhecida como um judeu, ok? Então o livro de Esther oculta o nome divino, e Esther, que é a figura principal do livro, né, oculta o seu verdadeiro eu, né, que é Hadassah, e se revela somente no momento crucial, né, um momento em que estava determinado a extinção do seu povo. Então, no momento de uma aparente tragédia, se revela o verdadeiro eu, o seu verdadeiro eu essencial, né? É isso que acontece com Esther, e mais detalhes com referência a Purim nós estaremos fazendo nas proximidades do dia da festividade de Purim, ok? Então, a palavra Kaf também significa buraco da agulha. Por que buraco da agulha? Os nossos sábios ensinam que nem mesmo no sonho mais irracional pode-se ver um elefante passando pelo buraco de uma agulha. Mesmo assim, em Purim, vive-se esta grande maravilha. Na Kabbalah e na Hassidut, simboliza a verdadeira essência infinita de luz, transcendente de Deus, entrando no contexto finito da realidade física e revelando-se por completo à alma judaica. O que nós temos aqui? Nenhum sonho, por mais irracional que seja, consegue ver um elefante passando pelo buraco de uma agulha. Mas em Purim nós temos algo que é muito maior do que isto, certo? Acontecendo, que é exatamente a transcendência de Deus, como fala aqui o Rabino Yitzhak Ginsburg, né? A essência infinita da luz transcendente de Deus. Ou seja, esta presença divina, Shekhinah, a luz divina, ela se revela nesses momentos de Purim, onde todo o povo judeu estava condenado à sua extinção, e aí realmente revela-se o verdadeiro eu essencial, e o povo judeu tem autorização para defender-se de todo e qualquer ataque contra si. Então, por isso, desde a antiguidade, o direito da autodefesa do povo judeu, da autodefesa de Israel, é uma realidade bíblica. Simplesmente esta é a realidade. Então, o que aconteceu nas guerras posteriores, por exemplo, a 14 de maio de 1947, para a sobrevivência do povo judeu e para a sobrevivência do Estado de Israel, e também desde 7 de outubro de 2023 até a presente data, é a autodefesa da sua existência como povo judeu e como Israel. Ok? Então, essa luz infinita da presença divina, de uma forma em que o universo pode suportar, o nosso planeta pode suportar, né? E os povos podem suportar essa presença. Então é a realidade, né, do infinito revelando-se neste mundo finito e nas vidas finitas, né, dos seres humanos e de todos os reinos terrenos. A Mazal do mês, ela é Dagim,
dagim, que traduzido é peixes, né? Então, peixes são criaturas do mundo oculto, por isso Purim, ocultamento, etc. e tal, como já foi dito até aqui. Os peixes também eles vivem no mundo oculto, que é o quê? Debaixo das águas dos mares, dos rios, etc. e tal. Assim também são as almas de Israel, peixes que nadam nas águas da Torá. Então a Torá também ela é um rio de água viva. A Torá é um mar de água viva. Então nós, não somente o povo judeu, mas as nações, né, aqueles que abraçam o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, né, precisam nadar nas águas da Torá. A verdadeira identidade e sorte de Israel é invisível neste mundo. A revelação de Purim, a revelação da verdadeira identidade de Israel, reflete a revelação do mundo vindouro. O milagre de Purim é entendido para refletir neste mundo o supremo milagre, a ressurreição no mundo vindouro. Assim que Mashiach, o justo e verdadeiro Mashiach, se revelar, então teremos início a redenção final, a Geulah. E na Geulah nós teremos ali realmente etapas, como diz os nossos sábios, né, de ressurreição. A ressurreição dos mortos, obviamente. Ok? Então, por isso, Purim é entendido como este milagre, o supremo milagre. O supremo milagre é a ressurreição. A palavra dag, que é singular de dagim, né, peixes e peixe, né? Então a palavra dag é interpretada para representar o tikkun, que é a retificação de daag, né? Que é daag significa preocupar-se. Na Torá, a palavra para peixe, que é dag, na verdade aparece escrito uma única vez, como daag, daag. Na época de Neemias, alguns judeus não observaram vendendo peixes no mercado em Jerusalém. Seu peixe tinha se transformado em excessiva Voltou. Então, o peixe que os mercadores fizeram, né, violando a santidade de Shabat, tinha se transformado em excessiva preocupação pelo ganho do próprio sustento. Faltou confiança em Hashem. Na direção oposta, o peixe do júbilo de Purim, né, a forte, embora inicialmente oculta como peixe, a Mazal de Adar, é sorte. Converte toda a preocupação na alma do homem, na suprema alegria da redenção, com o novo nascimento do ser, da cabeça desconhecida e a revelação do seu verdadeiro eu, ou do seu eu essencial. A tribo para este mês é Naftali, né? Ou Naftali, como alguns falam, Naftali, Naftali. Na Kabbalah, o nome Naftali é lido como duas palavras, Nofet, Li, que significa doçura é para mim. Então, Nofet, Li, doçura é para mim, o nome de Naftali, ou Naftali. A mitzvah de Purim, de atingir o nível da cabeça desconhecida ao beber vinho, etc., é expresso nas palavras dos nossos sábios, como: a pessoa em Purim é obrigada a tornar-se doce, até que seja capaz de diferenciar entre maldito seja Haman e abençoado seja Mordecai. Ou seja, das festividades bíblicas, a festividade de Purim é a única que é permitida com que realmente aquele que comemora Purim venha embriagar-se, ao ponto de confundir maldito seja Haman e abençoado seja Mordecai. Ou seja, no sentido de que ele não sabe quem é Haman e quem é Mordecai, quem é bendito e quem não é bendito, né? Então é a única festividade que é permitido realmente embriagar-se, porque é o grande júbilo da redenção para a vida, ok? Esta é a expressão de júbilo e riso no nível de Naftali, ou seja, Nofet Li, né? Doçura é para mim. O patriarca Yaakov abençoou seu filho Naftali, né,
Naftali é um servo enviado, um mensageiro, que expressa palavras eloquentes, ou que expressa palavras eloquentes. As palavras eloquentes de Naftali provocam júbilo e riso aos ouvidos de todos que escutam. Ao final da Torá, Moshe também abençoou Naftali, dizendo: a vontade de Naftali está satisfeita. Na Hassidut é explicado que vontade satisfeita, que é Seva Ratzon, refere-se ao nível da vontade na dimensão interior de Keter, que é coroa. Né? Coroa está dentro do quê? Júbilo, né? Onde toda experiência é puro deleite. O estado de ser no qual a pessoa não deseja nada além de si mesma, né? No sentido de estar exclusivamente na presença divina. Ou seja, eu quero estar na presença divina, é o júbilo. As 3 letras que compõem o nome de Raman possuem 6 permutações. Raman, o valor numérico, é igual a 95. 6 vezes 95 dá 570, que é o número correspondente à palavra Rashá, que significa perverso. Então, Raman tem conexão com Rashá, perverso. Razão pela qual Raman é chamado de Raman, o perverso. 570 também é o valor numérico, né, a Gemátria ou a Kabbalah, né, de Naftali, que leva alegria e risos ao jogar o jogo de 6 permutações de Raman. Na Kabbalah está explicado que a eloquência de Naftali reflete sua sabedoria para permutar palavras em geral, bem como examinar a Gematriot, tais como Arur Raman, maldito seja Raman, que tem um valor numérico de 502, que é igual ao valor numérico de Baruch Mordecai, ou seja, bendito seja Mordecai. O jogo mais prazeroso é no estudo da Torá, né? Então vejam bem a conexão dentro desse aspecto, os valores, né, na gemátria ou gematria, dentro das questões do hebraico, a partir do hebraico, né, o sentido que traz para nós. O mês de Tishrei e Reshivan, eles correspondem, segundo o Arizal, às 2 tribos de Efraim e Menashe, os 2 filhos de Yosef. Yaakov abençoou seus 2 netos, Efraim e Menashe, para serem como peixes, e eles serão como peixes no meio da terra. Essas 2 tribos, o início do ano a partir de Tishrei, refletem-se em Adar e Naftali. O final do ano a partir de Nissan. Então, a partir do final do ano, né, que é o mês de Adar que nós estamos, reflete-se exatamente Adar e Naftali. E a partir de Tishrei, que é o ano novo civil, né, onde temos aí o Rosh Hashanah, tem o início exatamente com referência às questões de Efraim e Menashe, os 2 filhos de Yosef. Adar divide-se em 2, assim como Yosef se divide em 2. Peixes, em 2 peixes, Efraim e Menashe. O apoio numérico para isso é que quando Efraim corresponde a 331 e Menashe 395, se então 331, né, Efraim e Menashe 395 se combinam com Naftali, que é exatamente 570. 331 mais 395, né, mais 570, dá um total de 1.296, que é igual a 36 ao quadrado. Portanto, é igual a 6. 36 ao quadrado é igual a 6 para o 4º poder, né? Então, que nos fala a respeito
dentro da gemátria aqui, dos valores da gematria, ok? O sentido para este mês é Tzerok, que significa riso. O riso é a expressão da alegria desenfreada, que resulta de testemunhar a luz saindo da escuridão. A vantagem da luz sobre as trevas, como é o caso do milagre de Purim. O epítome do riso na Torá é o caso de Sara, quando ela recebeu a notícia da sua gravidez, que ficaria grávida e daria à luz a um filho. Então, Sara, ela, no nascimento de Yitzhak, né, cujo nome deriva da palavra Tzerok, Yitzhak, Tzerok, a conexão, ou seja, Sara disse: Deus fez-me rir, quem quer que me escute rirá comigo. Ou seja, como pode dar à luz aos 90 anos e Abraham aos 100 anos? Após ser estéril e fisicamente incapaz de ter filhos, é testemunhar a divina luz e o milagre emergindo de total escuridão. Ou seja, somente Hashem, ele pode fazer com que venha emergir da escuridão a verdadeira luz. As trevas se dissipam e a luz permanece. É a Shekhinah, a luz da presença divina, a própria presença divina. A palavra em hebraico para estéreo é composta das mesmas letras e na mesma ordem que a palavra para trevas. Purim vem da palavra pru, crescei e multiplicai-vos. Sobre Tzahak, a personificação do riso na Torá, disse que o temor, fonte de reverência a Deus, é exatamente Tzahak. Esta expressão também pode ser lida como o temor rirá, né? Lembra aquela expressão que muitas vezes as pessoas dizem assim, ele está rindo, mas está nervoso. Ele está rindo, mas ele está com medo. Lembra disso? É a mesma coisa aqui. Então essa expressão também pode ser lida como o temor rirá. A essência o temor o decreto de Ramã se transformou no riso. Quanto a Purim, o temor de o decreto de Amã se transforma no riso exuberante da festa de Purim. Ou seja, as pessoas riram de medo, mas riram muito mais ainda exatamente da libertação que tiveram, da salvação que tiveram. Tanto em questão dos dias de Esther, como também nos dias da saída do Egito. O controlador deste mês é o baço. Nossos sábios declaram explicitamente que o baço ri. À primeira vista, isso parece paradoxal, pois o baço é considerado o local do humor negro, a fonte de todos os estados de depressão e desespero está exatamente no baço. Assim como descrevemos acima, todos os fenômenos de Adar e Purim são essencialmente paradoxais, pois todos eles derivam da cabeça desconhecida e todos eles representam estados de transformação existencial e metamorfose. A metodologia na Torá que modela estes fenômenos é a sabedoria da permutação, como foi descrito. No que diz respeito ao humor negro, que é Mará, Shechorá, suas próprias letras permutam-se para grafar Hihur, Sameach. Hihur, Sameach, ou seja, que significa um pensamento feliz. Por isso os nossos sábios e o nosso Rebbe Menachem Mendel diz, pense algo bom, pense algo feliz, e isso acontecerá. Então, esta é a mensagem do controlador do mês, que é o baço, onde está localizado o humor negro. No hebraico é Mará. Nós chegamos às seguintes palavras, Hihur Sameach, que significa um pensamento. Ou seja, Hihur
significa um pensamento feliz, ou seja, que você tenha todos os dias do mês de Adar um pensamento feliz, todos os dias, que os seus pensamentos sejam de felicidade, para que você possa realmente fazer com que o seu baço não traga para você nem depressão e nem desespero, muito pelo contrário, te traga muito humor, muito riso, muita alegria, para poder estar na presença divina, crendo firmemente que Adar, a sua sorte é forte. Então, é isso daí. Lembrando que as luzes de Shabat se acenderão às 18 horas e 16 minutos, ok? 18 horas e 16 minutos. E a nossa sinagoga Bnei Noach regional Bauru, a partir das 20 horas e 15 minutos, estará transmitindo a celebração do Shabat. E amanhã, a partir das 9 horas da manhã, estaremos já no interior do ônibus que vai nos levar para São Paulo, para o 9º Seminário Bnei Noach Brasil, né? Então contamos com as vossas preces, que possamos ir em paz e em segurança, todos os Bnei Noach, bem como também as pessoas que estão se deslocando de todos os estados em direção a São Paulo para o 9º Seminário Bnei Noach. E assim também que todos possam voltar em paz e segurança às suas origens. Shabbat Shalom, com a graça de Hashem. Amém. Ve Amém.